Fala galera, eu sou o Thiago Brito e hoje nós vamos falar de TechPad, mais especificamente da parte de Flutter do TechPad, a parte do aplicativo. Então aqui a gente tem a parte de packages, eu trabalho basicamente com a ideia do VS Code, eu tenho separação por pacotes. Cada um desses itens aqui são pacotes que tem a implementação do aplicativo, beleza? Tem algumas libraries, que seriam libraries de auxílio para a parte do aplicativo. Então eu tenho aqui Common Library, onde tem algumas coisas comuns a todos os aplicativos, sem ser o TechPad. Eu tenho Payment Library, onde eu consigo interagir com a API da Cielo. Vamos olhar ela aqui, ó. Então eu tenho aqui Cielo, onde eu consigo transacionar com a Cielo, seja para gerar um token, seja para gerar a parte de transação via app nela. Então aqui lembrando que eu estou pensando só no lado do cliente, tá? Nada em relação a servidor. O cliente se comunica com o servidor através de consumo de serviços ou de APIs, certo? Então aqui eu tenho o Real Time Library, que é o que cuida da parte de integração em tempo real. Então, por exemplo, quando um cliente pede um técnico, solicita um técnico, ele fica meio que escutando a comunicação entre o cliente e o técnico, e toda a ação é feita dentro desse real time útil aqui, onde ele gerencia algumas coisas para a gente. Fora essa estruturação, eu tenho aqui o que eu considero principal, seria o core do TechPad, que é o TechPad Library, onde eu tenho todas as telas que seriam comuns aos dois aplicativos. Olhando a parte de estruturação, eu tenho aqui a parte de módulos, onde eu tenho cada uma das telas. Você pode ver que tem o Checkout, tem aqui o Create User. Dentro de cada uma dessas pastinhas eu tenho sempre uma estrutura pensando em block, que é a parte de código da aplicação. Container, algumas pode ser que tenha, seriam pedaços de tela da tela com alguma lógicazinha, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho a parte de screens, onde eu tenho sim as telas propriamente ditas, onde eu tenho o código de tela. Lembrando que eu estou separando o código de tela do código da lógica da tela. Então eu tenho tela num lugar, lógica de tela em outro local, ok? Sempre pensando em block. Por que chama block? Porque eu tenho na verdade uma estruturação que utiliza o RxDart, que é a parte de estruturação de comunicação entre a parte de lógica de tela e a tela. Se eu olhar, basicamente eu tenho uma estrutura, olhando uma estrutura de arquivo, as outras vão ser basicamente seguindo a mesma ideia, mas eu tenho aqui, por exemplo, o repositório de acesso a usuários, por exemplo, que seria o repositório para consumo da API de usuários, para fazer algum tipo de autenticação, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho aqui o repositório de configurações, settings local, que seria para interagir com a parte de SQLite do lado do aplicativo, armazenar alguma configuração, recuperar alguma configuração. Então, sempre orientado a serviços. Pensando ainda na estruturação do block, eu tenho aqui a parte de stream, que é onde são strings que são canais de comunicação entre a lógica de negócio, ou a lógica por trás da tela, e a tela. Tá? Então, todo tipo de interação entre a tela e essa lógica é feita através desses canais de comunicação, que seriam as strings. Sempre pensando em strings, a gente pensa em behaviors, subject, e a parte de strings, que é o que a gente viu aqui. Por exemplo, essa tela aqui tem um RG check, que seria um booleano onde diz que aquela foto daquele RG foi capturada já ou não, ou então residência check também, que seria a mesma ideia, né? Ele vai marcar um bol aí dizendo que aquela foto já foi recuperada ou não, marcando um tiquezinho na tela na hora de exibir isso para o usuário. Então, lembrando mais uma vez, sempre usa essa estrutura, block, screens e container, geralmente sempre com block e screens. Então, eu estou falando aqui do TechPad Library, onde tem algumas coisas comuns, como eu comentei. Por exemplo, se eu olhar aqui para a parte de Create User, que é onde a gente estava, eu tenho a parte de login, ou de criação de usuários aqui no caso, que, na verdade, os dois apps criam usuários. Então, a lógica de criação do usuário está separadinha aqui numa única tela, onde gerencia a criação de usuários, tanto para a parte de cliente como para a parte do técnico. Tem outras telas aqui, mas sempre seguindo a mesma ideia. Se eu pegar, por exemplo, a parte de orçamentos, eu tenho aqui orçamento block, orçamento resumo, que seria aquele quando a tela vai para o resumo de orçamentos para poder enviar para o servidor. Eu tenho aqui a seleção de algumas coisas de mão de obra, seleção de peças. Então, sempre seguindo lógica
e a parte de tela. Sempre vai ter um arquivo onde tem orçamento block, vai ter sempre um arquivo chamado orçamento screen, por exemplo. Então essa tela ela se comunica com o orçamento block. Olhando para a parte de estruturação, mais uma vez vou reforçar a questão dos behaviors, a questão dos strings, e sempre pensando nessa estrutura. Eu tenho aqui repositórios que conversam com APIs, lógicas de tela e strings, que é a comunicação entre telas. Por exemplo, essa tela aqui eu tenho o repositório de mão de obra, eu tenho o modelo de dados, eu tenho equipamentos, eu tenho uma série de coisas que ocorre a interação desse código certinho. E aí eu falei então da parte de módulos, da minha parte ainda do TechPad Library, tranquilo, eu tenho models, onde eu tenho todos os modelos de dados, ou das classes de dados que representam no TechPad. Por exemplo, se eu olhar aqui a parte de clientes, eu tenho um clientes model, onde eu tenho uma classe que representa os clientes, representa o cliente da aplicação. Para cada um desses models existe um model respectivo lá no server, tá? Então, para a questão da serialização e de serialização dos dados. Então, tem do lado do cliente a representação desses models e do lado do server a representação desses models também. Local repositórios é a interação, na verdade, que eu disse da parte de configuração local. Então, é o que interage com a SQLite, onde consegue estar salvando alguma configuração no device e recuperando essas informações. Parte de navegação, eu tenho flows, onde eu tenho toda a navegação das telas, elas vão passar por esses flows aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um caminho para o login, um caminho para o login social, recover. Cada um dos caminhos de navegação estão mapeados dentro desse flows do meu navigation. É basicamente uma string que aponta para a navegação. Tanto no projeto do cliente como no projeto do técnico existe o navigation, a gente vai chegar lá, onde ele mapeia. Quando for essa string, eu tenho que direcionar para essa tela aqui. Quando for uma string, por exemplo, de login, eu tenho que direcionar para a tela de login. Então é só para a gente poder ter essa informação. Lembrando que ela está desacopladinha, está na parte de TechPad Library, ou seja, está numa estrutura separada do aplicativo, porque é uma estrutura comum entre aplicativos, tanto do cliente como do técnico. Então, falei da parte de modos, falei da parte de modelos, tem a parte de helpers, onde eu tenho, por exemplo, image helper, onde gerencia, por exemplo, para pegar as logos. Por exemplo, eu preciso da imagem do técnico. Então, eu vou lá e eu, no código lá da tela, ou no código em algum local do aplicativo, eu consigo dar um get imagem técnico, ele faz uma análise aqui numa estruturação padrão de nomes de imagens, estrutura de pastas de imagens do servidor, e ele me mapeia aquele técnico, aquele cliente, aquele equipamento, aquela marca, com a foto dela, respectivamente. Então, são classes de ajuda, como pode ver, helper, né? Está ajudando a fazer algum tipo de ação. Então, por exemplo, eu tenho aqui login helper, que cuida da parte de login. Por exemplo, aqui ele salva o login do usuário na estruturação local, no SQLite, para a gente poder estar recuperando isso quando abrir o app novamente, o usuário continua logado e tudo mais. Então tem essa estruturação para isso. Position Helper, onde eu tenho a parte de pegar a localização de GPS do usuário. Eu gosto de ressaltar que essa parte de localização ele pega a localização do usuário e ele, de tempos em tempos, vai fazer essa recuperação dessa localização. Mas aí tem uma lógicazinha aqui que testa. A cada 10 segundos eu vou pegar a localização do usuário. Mas beleza, se ele não percorreu X metros, então eu não preciso disparar para salvar isso no servidor. Porque uma vez que eu pego a localização do usuário, essa localização, se precisa ser atualizada, se o usuário percorreu X distância, essa distância precisa ser salva no servidor para a gente poder tá mapeando. O técnico está em tal lugar, em tal posição, o cliente está em tal posição, então eu vou fazer o caminho entre os dois. Então ele está gerenciando isso daqui. Vocês podem ver que tem, por exemplo, um update position on server, tem alguns métodos aqui que são gerenciamento de posicionamento do usuário ou do técnico, né, do cliente ou do técnico. Parte de navegação, parte de repositórios, toda a integração de APIs com o server está mapeada aqui. Sempre vai ter uma interface, por exemplo, e cartão tokens,
herdando aqui de repositório normal, mas onde vai ter os métodos que esse cartão tokens ou esse cartão tokens interage com o server. Se eu tenho um método que chama getCartonsToken, com certeza lá no server, lá na minha parte do meu controller, do meu controlador do ASP.NET Core, eu vou ter um mesmo controlador chamado cartão tokens, controller no caso, porque não é repositório lá está um controller que é o ponto de entrada do meu ASP.NET Core. Eu vou ter lá com certeza um método getCartonsToken, ou então vou ter um add update cartão token, vou ter cada um desses métodos refletidos no meu server, tá? Tenho a interface, e se eu tenho a interface, com certeza eu tenho a implementação dela, por exemplo, aqui em cartão tokens repositório, onde eu tenho sim aí a chamada para o meu serviço propriamente dito. Geralmente ele segue essa estruturazinha, e aí é legal explicar. Eu tenho geralmente a comunicação do aplicativo com o servidor, ela sempre vai seguir, seriam 3 classes base, ou 3 objetos base para comunicação entre server e cliente. Tá? Eu criei dessa forma, que seriam envelopes de comunicação entre o aplicativo e o servidor. Você pode ver que eu tenho aqui um método getLista e provavelmente eu vou ter um getObjeto também, ou seja, toda vez que eu dou um getLista, ele me retorna um resultado list model, ou seja, é um resultado, um envelope de resposta do server que vai conter uma lista de dados, aqui no caso uma lista de cartões token, né? Então ele me retorna uma listinha com alguma informação quando eu peço para o servidor, e eu tenho uma estrutura chamada resultado objeto, que seria um objeto model, que seria um outro envelope de dados que simplesmente retorna um objeto. Tá? Eu fiz essa distinção, traz um objeto ou traz uma lista, e a comunicação geralmente dos serviços com a API do server vai ser através de uma query model, e sempre eu uso essa query model para comunicação, ou então vai ser o próprio objeto. Por exemplo, aqui eu estou atualizando ou adicionando um cartão, então não justifica eu passar, não faz sentido eu passar um query model, e sim o próprio cartão tokens, que é o que eu estou, seria lá, tem um formuláriozinho de cadastro de cartões, e eu estou pegando esse objeto desse formulário e eu estou enviando para o servidor diretamente. Então a comunicação, geralmente, eu quero fazer uma pergunta para o servidor, então eu vou usar um query model. Eu quero fazer um update para o servidor, ou um insert, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou usar um post, uma comunicação de envio com o objeto que eu quero atualizar, o objeto que eu quero incluir. Então, geralmente ele segue essa estruturação. Olhando um pouquinho para o resultado, aqui é meu resultado lista, você pode ver que eu vou ter aqui total itens. Então, geralmente a minha query do servidor faz um count lá no servidor para dizer quantos itens tem lá, para que o aplicativo saiba e ele possa fazer algum tipo de paginação ou leitura infinita dos dados na hora de exibir essa lista para o usuário. Sempre o envelope, tanto do objeto como da lista, vai ter um controle de erros, que seriam esses 3 itens aqui, ou até o erro de validação. Na verdade, o server vai me sinalizar se o request que eu fiz para ele teve erro, e ele me retorna no mesmo objeto esse erro, por uma questão de simplificação mesmo da ideia, e retorna inclusive se tem erros, através de com erros, né, ou um erro de validação. Esse MD5 a gente não está usando no projeto do TechPad, uma estruturação normal, essa informação também não, mas o que interessa para a gente é basicamente um lista itens, ou seja, se eu pedir uma lista, ele retorna uma lista dinâmica de itens para mim, onde eu tenho que pegar esses itens e depois serializar isso em uma lista de objetos. Então, esse é o meu resultado lista model. Se eu olhar agora, voltando para cá, eu tenho também o meu resultado lista object, que é a mesma ideia do meu objeto anterior. Eu tenho sempre o gerenciamento de erros, com erros ou não, até erro object e tal. Tem uma mensagem que eu posso estar dando para o usuário de resposta. Então, por exemplo, eu tentei salvar um cartão que estava sem o número do cartão. Então, eu posso retornar que deu um erro na hora de inserir o cartão e falta informar os dados do cartão através dessa mensagem aqui. Ou então, eu simplesmente retorno um erro específico qualquer que deu no server, algum gerenciamento que deu lá, ou então simplesmente eu retorno o objeto com a resposta, se aquele objeto foi incluído corretamente. Por exemplo, ele pode retornar um ball, ou ele pode retornar o objeto atualizado com a informação que foi passada pelo servidor. Tranquilinho, beleza? Então, voltando aqui, né, para a parte de cartão tokens. Então, eu tenho isso, como eu disse, eu tenho estruturação sempre de uma resposta e sempre de uma query pedindo alguma coisa para o servidor.
Não mostrei a query para vocês, vou mostrar agora. Por que eu criei esse envelope de query? Olha que bacana que ele é. São ações comuns que a gente pode estar fazendo no servidor. Paginação, skip take, skip, pule 5, por exemplo, pule 5 registros e o take traga 10. Né? Um order by, que no TechPad eu não estou usando no MVP, uma ordenação solicitada pelo aplicativo. Tá? Por exemplo, o aplicativo podia pedir, me traga esses cartões em ordem de, sei lá, final de cartão ou em ordem de data de cadastro. Eu poderia passar um order by aqui e aí ele ia ordenar esses dados e devolver para mim. Né? O server ia cuidar disso. A gente vai ver como é que está o server num vídeo futuro. Então tem o order by que não está usando, basicamente estou usando skip take, sim, e aí o que eu uso muito é isso aqui, eu passo um valor, esse valor é um valor string, vamos olhar para a estruturação do tipo aqui, eu posso passar, por exemplo, um valor string, eu posso passar um valor inteiro, posso passar alguns outros valores, ou seja, um conjunto de valores de filtro que eu posso aplicar, por exemplo, no cartão tokens. Lógico que o server vai ter que estar escutando cada um desses valores, ele, né, em algumas queries vai estar escutando só o valor, em outras queries vai estar escutando o valor 2, valor 3, mas eu deixei uma forma genérica de fazer perguntas para o server e ele retornar sempre aquela estrutura de lista ou aquela estrutura de objetos. Então eu tenho um envelope padrão de perguntas para o servidor, eu tenho um envelope padrão de resposta de lista ou de objetos. Tem outras estruturas aqui, por exemplo, valor double e valor double 2. Eu passo, por exemplo, a latitude e longitude do cliente quando eu vou fazer um create serviço, para saber exatamente onde o cliente está, para comparar com a posição que o técnico está lá e fazer um cálculo de valores e tudo mais. Então, por exemplo, essa estruturação é usada para isso. Passei pelo serviço, passei pelo módulo, navegação, repositórios. Beleza, então a parte não é Common Library que eu tô, no caso eu tô no TechPad Library. Dentro do TechPad Library ainda tem dois arquivos muito importantes, que são a parte de config e a parte de objmain. Objmain é o quê? Objetos que ficam em memória, ficam o tempo todo lá e eu posso estar atualizando e consultando esse objeto a qualquer momento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o path do técnico da imagem, mas uma estrutura principal é o current user. Então, quando eu abro o app, ele vai lá no SQLite, por exemplo, carrega o usuário padrão e ele deixa esse usuário em memória. Eu posso estar consultando o usuário atual a qualquer momento, o nome dele, localização dele, uma série de coisas em cima desse current user que está disponível para mim numa classe estática de objeto em memória. Então, são objetos em memória. Outra coisa que eu tenho aqui nesse objeto memória seriam objetos dinâmicos que me ajudam a passar dados entre telas. Tá? Existe uma forma de passar dados entre telas que diretamente, tipo, eu posso passar um parâmetro de uma tela para outra, mas eu gosto também de usar essa estrutura de objetos. Então, por exemplo, eu preciso passar o cliente ou uma informação de um cliente de uma tela para outra. Eu jogo o cliente aqui, esse objeto help, e eu pego ele do outro lado na outra tela, ou numa segunda tela, numa terceira, numa quarta tela. Eu consigo acessar esse objeto help e fazer algum uso dele ou não. Do mesmo modo que eu tenho objetos dinâmicos, eu tenho objetos, seria InfoHelp, que seria são objetos boolean, né? Na verdade, são atributos bool simples, onde eu posso simplesmente true or false, para saber se aquela ação pode ser feita ou não. Eu guardo em algumas situações essa informação booleana nesse objeto e eu recupero ela em outra tela, ou recupero ela em algum estado. Como são estruturas genéricas, elas podem conter qualquer coisa. E aí eu consigo estar testando, principalmente isso daqui, né? Testando essa estrutura, que tipo que ela é, e tomando algumas decisões em cima dela. Então eu falei da estrutura TechPad de Library, que é um package que ele utiliza em comum, tanto para a parte de clientes como para a parte de técnicos. Uma outra coisa que eu não sei se a pessoa que está olhando isso vai ter um conhecimento da parte de pacotes do Flutter, mas eu consigo, toda vez que eu crio um pacote, eu consigo explicar ou falar para o pacote o que vai estar exposto na parte externa desse pacote. Então pode ver que
Esse pacote ele expõe um monte de coisas que podem ser utilizadas a partir dele. E aí, por exemplo, o cliente e o técnico, né, os outros dois packages conseguem ter acesso livre a isso aqui, porque eu estou dizendo que eu estou exportando a referência, desculpa, a referência desse pacote para quem for consumir ele. Todos os pacotes têm esse arquivo chamado nome do pacote, enfim, e o export aqui. Você pode ver que tem a referência aqui, library tal, informação tal. Beleza, até aqui pede library eu expliquei mais ou menos como é que está sendo feita. Há uma coisa que eu queria explicar aproveitando, e eu vou pegar uma estrutura de tela para a gente entender como é que eu consumo o serviço e retorno essa informação para a tela. Vamos pegar uma tela simples aqui que eu acho que é legal. Pronto, a parte de orçamento que a gente estava olhando mesmo. Ou de resumo, é legal. Falei de strings, falei de behaviors, beleza. Lembra que eu te falei daquele objeto help? Ó? Então, por exemplo, toda vez que eu instancio um orçamento resumo block, eu verifico se foi passado para o objeto de ajuda algum serviço de orçamento model. Se foi, eu atualizo a tela com os dados do orçamento model, ou daquele objeto de orçamento que foi passado de uma tela para outra. Então, aqui no construtor, geralmente eu tenho essa análise em algumas telas que fazem isso. Vamos lá. Calcular, aqui está fazendo o cálculo de total do orçamento, nada demais. Eu quero mostrar para vocês a parte de envio de orçamento. Aqui é a estruturação da parte de envio de dados para o servidor, ou até de consulta, tá? Aqui é um envio de um post salvando o orçamento no servidor, mas geralmente eu sigo essa estrutura. Eu tenho um atributo boolean, né, ocupado. Se ele estiver ocupado, ele evita um segundo request para o servidor da mesma coisa. Então, por exemplo, se eu clicar várias vezes em enviar orçamento, teoricamente ele tem que barrar esse envio e esperar a resposta para tentar mandar novamente. Então, uma forma de eu controlar requests a mais lá para o servidor, que não necessariamente teria que acontecer. Eu tenho essa estrutura de bloco, eu tenho um loading aqui, então é um boolean, que na verdade é um string, e eu consigo na minha tela escutar esse string, e aí mostrar, por exemplo, um progresso girando para o usuário. Toda vez que um serviço vai fazer alguma coisa, eu exibo girando. Quando termina o processo, eu paro esse loading, e aí para de girar na tela para o usuário. Uma forma de interagir do string com a tela é sempre dando um sync add, onde ele coloca no canal de comunicação uma atualização daquele objeto. No caso aqui eu estou atualizando um bulk, dizendo que vai ficar ocupada a tela até acontecer o consumo ou o salvamento desse orçamento. Aqui é o meu serviços, serviços orçamento, onde eu estou fazendo o meu create, ou seja, eu estou disparando na minha API a criação do usuário, passando o meu orçamento que estava em tela lá com o formulário preenchido certinho. Então, o que eu queria mostrar para vocês é uma estrutura padrão. Sempre eu disparo um request para o server, seja para pegar uma informação, para salvar alguma coisa. Eu pego a resposta eu trato se teve algum erro nesse request, e aí eu posso retornar um true or false em relação a isso, mas geralmente eu mostro também uma mensagenzinha embaixo dizendo que teve sucesso, que teve erro, quando tem erro para o usuário. Aqui eu não estou retornando nenhum objeto, na verdade só estou retornando se é true or false, e estou tratando, mas no caso de obtenção de uma lista de dados, por exemplo, ele faz a deserialização da lista. Mas aqui é basicamente um post para salvar usuários, ou para salvar orçamento. Basicamente ele faz isso daqui. Para quem não sei se a pessoa que está olhando é familiarizada com Flutter, mas aqui é um future, quer dizer que é um ball futuro, ou seja, vai ter uma ação assíncrona que vai acontecer de ida no servidor e a resposta, por isso que é um future aqui. Deixa eu pegar uma estrutura de lista só para vocês entenderem como é que é. Deixa eu ver aqui uma bem legal. Que seria o consumo da API trazendo a lista e deserializando para a tela. Que geralmente também ele segue o mesmo padrão. Acho que o orçamento cliente eu consigo visualizar isso daí.
Ó, por exemplo, o get cartão selecionado. Aqui ele vai trazer um objeto único. Vamos ver. Aqui eu estou montando a estruturação eu estou criando uma query, aquele query model. Então eu estou pedindo para o common get object para ele me entregar um objeto do query model. Por que eu estou fazendo isso? O Flutter ele tem algumas questões com valores nulos quando a gente pensa na parte de C# do server. Por exemplo, se no server tiver configurado que esse objeto query... cadê? Vamos abrir o query novamente aqui só para a gente entender. Ó. Então, por exemplo, eu tenho um ball de pode buscar. Esse ball para o Flutter, ele é um ball que pode ser true, false ou null. Mas no C#, se eu tenho um ball, ou é true ou é false. Se eu mandar um post com um ball nulo para o C#, ele não vai entender um ball nulo, porque ele só aceita true or false. E aí ele vai deixar nulo o objeto. Acontece muito isso no C#, tá? Quando eu falo, mando coisas do Flutter para o C#. Então eu tenho uma classe que chama, geralmente, aqui. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, vamos voltar à estruturação aqui, só para a gente entender. Pronto, eu tenho sempre um get object, eu tenho isso no TechPad Library e eu tenho isso no Common Library, que vai me fazer o quê? Ele vai simplesmente preparar uma instância do objeto para prevenir contra nulos. Pode ver que o meu pode buscar, eu digo que é falso. Se eu não colocasse o pode buscar como false, ele ia estar nulo, porque eu não tinha acertado nenhum valor nele, e aí quando batesse no C# lá, esse query ia chegar lá no meu controlador nulo. E aí não ia ter nenhuma informação. Todos os objetos, sem exceção, eu trato isso dentro dessas estruturas de getObject. Se eu estiver pegando uma instância de cliente e for mandar para o servidor, eu dou um getObject de cliente, porque aí eu estou testando para garantir que, putz, se aceita só um inteiro no server, eu tenho certeza que o skip vai ser um inteiro. Se aceita só um ball no server, certeza que o ball vai ser um false, por exemplo, um valor inicial. Dito isso, então eu estou preparando minha query, expliquei para vocês certinho. Lembra do valor 1, valor 2, eu estou passando, por exemplo, no valor 2 a ID do usuário atual, estou testando aqui a origem do app, ó, se é 0 é técnico, se é 1 é cliente. Essa tela de orçamento de clientes não faz muito sentido estar com isso daí, mas tem telas que são comuns ao cliente e ao técnico. E aí eu fiz essa distinção, escolhendo qual é a origem do app. Vocês vão ver em alguns locais essa distinção, porque eu aproveitei a mesma tela, já que a lógica era praticamente igual, só mudava besteirinha dizendo que era técnico ou era cliente. Então eu estou dando um get no meu cartão tokens. Esse get cartão tokens é um resultado object, ele vai trazer um único cartão selecionado, ele vai trazer um nulo. E aqui eu estou tratando. Se der um erro, eu exibo para o usuário esse erro. Eu posso exibir esse erro para o usuário de uma forma, apenas uma mensagenzinha embaixo, ou então um pop-up de mensagem. Aqui, se eu não me engano, eu estou exibindo um pop-up ou uma mensagem de alerta, não lembro. Vamos olhar esse código aqui. Ó. Não, tá vendo? Eu estou mandando um snack bar. Mas vão ter situações em que eu pego a resposta e eu retorno um pop-up para o usuário, por exemplo, dizendo que deu erro, que aconteceu alguma coisa. Se não deu erro, o que eu faço? Todos os meus objetos, todos os meus modelos de dados, eles têm, por ser um modelo de dados, isso é um padrão até no Flutter, eu tenho um from JSON, ou seja, eu pego um objeto string, no caso aqui está dinâmico, beleza, e eu transformo ele em um objeto, através de um from JSON. Então ele vira um objetozinho, e aí eu estou disparando aqui na minha string do meu cartão selecionado, opa, tem um cartão novo, ou então, opa, tem um nulo aqui, trata de uma forma diferente. Aqui é um objeto simples, eu queria mostrar a parte de carregamento de uma lista. Deixa eu ver se o cartão selecionado vai ter. O orçamento vai ter uma lista também, provavelmente. Vamos verificar aqui. Aqui, se eu não me engano, é para pegar a lista. Aqui é recusar orçamento, eu também estou fazendo um post, mas vocês podem ver que segue sempre a mesma ideia. Dispara, testa se tem erro e retorna ou não alguma coisa. Aceitar orçamento e recusar orçamento.
Mas eu estou pegando um orçamento único, então com certeza vai ser só o retorno de um objeto. Mas retornos de lista é praticamente a mesma coisa. Vou ver se mais para frente eu acho uma lista e mostro para vocês. Vamos continuar aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Então eu expliquei. Vamos só explicar um pouquinho do Common. No meu Common eu tenho logics, que seriam também classes de ajuda para fazer alguma coisa. Por exemplo, o getObject é uma classe de ajuda, o visual, a interação de ajuda para mostrar o show snack bar para o usuário e tal. Converters, eu tenho conversão de data, por exemplo, mais conversão de data, algum cálculo de distância, para calcular a distância entre latitude e longitude. Então tem alguns arquivos no Common Library que tem masks, por exemplo, mascarar número, formatar número em decimal, formatar em monetário. Tem uma série de classes de auxílio do Common. Como ele é uma classe meio top, vamos dizer, ele não referencia ninguém, mas todo mundo referencia ele. Então eu tenho tenho alguns módulos dele. Deixa eu ver se é módulos mesmo. Sim, eu tenho a parte de módulos dele, que na verdade tem só a parte de navegação, mas ainda é uma estruturação bem simplesinha, nada demais. Tem o repositório padrão local, a implementação do repositório local. Então nada muito importante, a não ser as classes de ajuda. Uma coisa muito, mas muito importante mesmo, é esse arquivo, que é o arquivo de 18N, que, assim, acho que 99%, vamos dizer, 95% das strings do app estão aqui. Então, tudo está referenciado aqui. Eu fiz dessa forma porque para ser fácil de você mudar uma string no app, por exemplo, ou você internacionalizar o app. Então, ele usa essa estruturação. Todas as telas, interação de texto com o usuário, perguntas, geralmente vão estar aqui dentro. Uma série de strings, como se fosse um dicionário de strings mesmo, do app. Englobando, como ele está dentro do Common, ele engloba dentro do TechPad Library, ele engloba dentro do app do cliente e do app do técnico. Todas as strings aqui. Aqui não vai ter arquivo de estilos, eu queria mostrar os estilos também para vocês. Vamos lá. Estilos. Tenho certeza que eu tenho a parte de estilos aqui. Eu também tenho um Common dentro do TechPad Library, onde eu tenho algumas coisas que utilizam que são comuns também ao aplicativo em si. Tá? Por exemplo, a parte de estilos. Eu tenho vários estilos de app meio que padronizados nesse arquivo de estilos para que fique igual. Um botão na tela, por exemplo, um botão azul, um botão branco, um botão com uma cor específica, ou algum tipo de fontes e tudo mais. Um arquivo não está tão organizado assim, porque eu fui colocando várias coisas aí dentro, mas tem setar color, fonte, uma série de coisas dentro desse arquivo, e esse arquivo é bastante usado dentro do app, ao longo do app mesmo, com várias informações. Eu vou fazer um vídeo separado para o tech do cliente e do tech vai ser um vídeo à parte. Eu queria explicar para vocês a parte de real time. Deixa eu ver se eu já explico aqui. Vou mostrar o da Cielo aqui. Repositório da Cielo. Basicamente ele tem as duas frentes, homologação e produção, é só mudar uma chave. Mas geralmente o que ele está fazendo aqui é basicamente um repositório de consumo da API da Cielo. Tá vendo? Eu tenho aqui um create, alguma coisa, você vê que é uma classe simples, mas que faz todo o processo de tokenização de cartão, ou então de transacionamento da venda. Lembrando que isso aqui não, a parte de token está sendo usado na hora de gerar o cartão, isso aqui está sendo usado ainda no app, mas isso aqui eu abandonei porque a parte de transação com a Cielo está acontecendo no server agora. Mas está implementado também para a parte do cliente, que anteriormente ele usava transacionando pelo app. Real time, deixa eu ver se eu consigo explicar alguma coisa do real time antes de encerrar esse vídeo. Muito importante, no real time, ele é um microserviço à parte.
integração de tempo real. Então ele tem o próprio endereçozinho dele aqui, ó. Por padrão aqui, eu não estou pegando o endereço do config da aplicação, eu estou setando na mão aqui. O endereço padrão de comunicação com o serviço de tempo real. Deixa eu ver. Basicamente o tempo real ele funciona da seguinte forma. Quando ele vai fazer a primeira comunicação para ficar em tempo real, ele envia a identificação do usuário com os dados do usuário. O que vai nessa identificação de comunicação? Geralmente o guide dele e o nome dele, se eu não me engano, vão duas informações, ou é só o guide, para que o tempo real entenda e ele faz um vínculo que aquele canal de comunicação que vai ser aberta no serviço de tempo real é daquele usuário específico. Então eu consigo identificar, por exemplo, que o canal 1 é do Thiago por causa do guide, canal 2 é do Lucas, canal 3 é do Pedro. Então eu consigo vincular cada um dos canais de tempo real com um app específico, seja do técnico, seja do cliente. E com isso eu consigo direcionar mensagens em tempo real para aquele device específico. Por exemplo, o cliente manda a solicitação para o técnico. O técnico recebe uma notificação em tempo real, porque ele já vai estar com o app aberto e com um canal de comunicação aberto entre o server e ele recebe a notificação, opa, tem uma visita nova para você, técnico. Então ele vai fazer isso. Essa interação com o técnico acontece com o serviço de tempo real e acontece também com notificação push do Google, usando o Firebase. Então, como eu comentei, eu envio então a identificação e eu envio também aqui são métodos que eu posso ficar escutando, ó. Então tem a identificação, o que eu posso interagir. Tem um método de identificação e tem um método para ficar escutando isso. Mas isso eu vou explicar no app, quando estiver no app do cliente, no app do técnico, porque são processos à parte. Basicamente, nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês era a estruturação de projetos. Tem uma coisa muito importante que eu não falei, ainda pensando no TechPad Library, que é a parte de config. Config basicamente vai ter a identificação do Application ID. Aqui só quiserem vocês esquecem, mas a ideia é que eu tenho um Application ID. Por exemplo, eu abri o aplicativo do cliente. O aplicativo do cliente vem nesse Application ID e atualiza o ID que é do cliente. Se eu abrir o do técnico, ele vem nesse arquivo do técnico, o aplicativo do técnico vai ter um config dele, o do cliente o dele, em memória rodando lá, e ele identifica que é o do cliente ou que é o do técnico. Endpoint de comunicação com o server para imagens, carregamento das logos e tudo mais, porque tem pastas mapeadas no server que vão apontar para esse caminho específico, por exemplo, pensando no nosso NetCore. Eu tenho o endpoint de comunicação da aplicação, e aí da API propriamente dita, toda a comunicação de serviços acontece por aqui. E eu tenho o apontamento do real-time. Por algum motivo, e eu não entendi muito bem o porquê, quando eu seto esse endpoint real-time lá no real-time package, ele não está ficando atualizado, por isso que eu setei na mão lá. Tá? Então foi um ajustezinho, mas só tem um local que aponta para esse endereço de real-time, que o real-time package que eu mostrei para vocês. Por isso tem lá vários itens comentados de endereçamento e tudo mais. Cielo Merchant ID e Cielo Merchant Key, que seria a comunicação com a API da Cielo, identificando que aquele para transacionar para o cliente certo. Tempo de orçamento em minutos. Esse tempo de orçamento em minutos antigamente era usado pelo app, mas hoje está vindo direto do server, não está utilizando. Mas aqui representa um dia. A distância da posição. Então, o que é essa distância da posição? Toda vez que eu obtenho a posição do usuário, isso acontece, sei lá, a cada X segundos, que é o que está aqui, ó, a cada 10 segundos eu olho a posição do usuário. Se o usuário tiver percorrido mais de 30 metros, então eu preciso mandar essa informação para o servidor para atualizar no servidor. A mesma coisa que acontece com o home do cliente. Na verdade, eu deixei separado. Eu tenho aqui
os seconds, então, de atualização da posição, e eu tenho o tempo de atualização do home do cliente. Então, por exemplo, o cliente abre o aplicativo e aí ele exibe os técnicos para ele. Daqui 10 segundos, daqui X tempo, que eu posso estar setando aqui, ele vai ficar atualizando os técnicos no mapa e o posicionamento deles no mapa. Dito isso, eu falei do OBJ também, estava faltando só a parte de config, widgets aqui, parte visual, parte besteirinha, nada que influencie muito. Estruturação então dos blocos eu falei. Eu acredito que para esse vídeo vamos encerrar por aqui. Sim, uma última coisa bacana, eu separei widgets library, que seriam componentes globais que não são necessariamente ligados ao TechPad. Como eu tenho Common Library, que não necessariamente são ligados ao TechPad, eu tenho também alguns componentes de tela que eu posso estar reutilizando isso em outros apps. Eu tenho aqui, por exemplo, o botão, mas basicamente são coisas visuais que eu fiz para a gente conseguir reaproveitar em algum momento isso. Mas não tem nada muito diferente. Por exemplo, eu tenho aqui o Avatar Button, que seria aquele... Tem algumas partes do app que eu mostro o cliente numa bolinha, e aí está implementado o avatar aqui, com uma estrutura padrão, e eu consigo reutilizar esses componentes normalmente. Como ele é um package também, eu consigo, mais uma vez, estar expondo o que eu quero que seja acessível de fora desse package. Eu acredito que para esse vídeo, então, a gente fechou. Vai ter os próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau para vocês. Valeu!